Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 270, Reavivando o Amor pela Vinda de Cristo, baseado no livro de Mateus. Nós estamos estudando nesta semana o capítulo 25, né? Nós já estudamos o capítulo 24 e hoje nós estamos no capítulo 25. E hoje nós vamos então estudar mais uma das parábolas de Jesus a respeito da sua vinda. E hoje nós temos um dia de sol. O sol já está lá fora raiando. E nós vamos aqui prosseguindo então. A parábola dos talentos está nos versículos 14 a 30, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, e aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajunta aonde não espalhastes, receoso, escondi na terra o que o Senhor me deu. Respondeu então o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros e ao valor receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, daí o que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançou-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus prossegue agora se dedicando a falar mais sobre o juízo final em si. Então, esta parábola, ela fala sobre o juízo final, como que isso acontecerá. Contando então esta parábola em que 3 empregados receberam 5, 2 e 1 talento, né? Que era o dinheiro daquela época. Era de ouro, ou era uma moeda de ouro, ou era de prata. Então, dos versículos 14 ao 18 que nós lemos aqui, nos ensina que esse Senhor volta, né? Ele vai voltar e haverá então servos verdadeiros e falsos. Aqui só para a gente entender o princípio, o que ele está querendo dizer. Que quando o Senhor Jesus voltar, ele terá servos que são verdadeiros, mas também haverá falsos servos. A história gira então ao redor de um homem que, antes de se ausentar do país, chamou os seus servos e deu a cada um uma quantidade de dinheiro, conforme aqui fala sobre a sua própria capacidade. Eles tinham que negociar esse dinheiro para trazer no final então a renda ao mestre. O homem que ganhou 5 ganhou outros 5. O quem ganhou 2 ganhou outros 2. Mas o homem que ganhou 1, saindo, abriu uma cova, um buraco, e escondeu então o dinheiro lá. Não é difícil a gente ver que Cristo aqui nesta parábola é o próprio mestre. E a viagem longa é um período entre então os adventos do arrebatamento, da tribulação, da sua vinda. Os 3 servos são responsáveis por representar então o Senhor que está ausente. A eles é dada a responsabilidade conforme as suas capacidades individuais. Então, depois de muito tempo, o servo
daquele senhor, ele volta. E ele ajunta novamente, então, os seus servos e conta, então, com eles. Isso, então, se descreve o segundo advento do juízo final, quando todos estarão perante o Senhor, né? Então, aqui ele está falando a respeito disso. Os primeiros dois receberam a mesma recomendação. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, a prova que nós precisamos entender. São três homens que ganharam quantias diferentes, e aqui a palavra diz conforme a sua capacidade. Mas o que a gente precisa entender? Que a prova do seu serviço não foi o quanto eles ganharam, mas sim o grau de esforço que eles usaram para ganhar. Tanto o que o Senhor diz ao outro, né? Aquele que foi ao outro que não conseguiu, enterrou o seu talento, ele chamou de preguiçoso ou negligente em algumas traduções. Cada um usou a sua capacidade ao limite e ganhou 100%. Esses representam, então, os cristãos verdadeiros que não fazem apenas o que o seu Senhor pede de modo negligente, né? Eles fazem sempre algo a mais, cuja recompensa é desfrutar, como diz ali, vem e desfruta das bênçãos do reino do seu Senhor, do reino messiânico. Então, eles receberam a recompensa por não serem negligentes, então, naquilo que o seu mestre pediu que eles fizessem. Nos versículos 24 e 25, nós temos, então, o servo negligente e preguiçoso. Não tinha mais nada para dar ao seu mestre, a não ser insultos, né? E desculpas. Foi isso que ele fez. Então, ele acusou, né, de ser severo e também injusto o mestre. Ele falou: ceifas aonde não semeastes e ajunta aonde não espalhastes. Desculpou-se, então, sobre a base de que enterrou o talento porque estava paralisado com medo. Esse servo, com certeza, era descrente, pois nenhum servo genuíno teria tais pensamentos a respeito do seu mestre. Então, nos versículos 26 e 27, o Senhor repreende, como e dizendo: você é mau, além de ser mau, de ficar me acusando, dando desculpa, falando que a culpa é minha, né? E negligente. E se ele tinha tais pensamentos, então, né, se estavam esses pensamentos a respeito do mestre, por que ele não entregou, então, o seu dinheiro aos banqueiros para ganhar juros? Ou seja, se esse é o tipo de mestre que pensa, né, que eu sou, há mais razão ainda para você pôr o meu talento para render. Então, suas palavras não o desculparam, mas, na verdade, o condenaram, porque não haverá desculpa para um servo de Deus negligente e preguiçoso. Nos versículos 28 a 29, fala assim: o seu talento foi-lhe tirado e dado ao homem com 10 talentos. Assim, segue uma lei fixa no reino espiritual. Então, olha só, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que isso quer dizer? Aos que desejam ser usados para a glória de Deus, são dados os meios. Quanto mais fazem, mais são capacitados para fazer para Ele. Reciprocamente, perdemos o que não usamos. Então, a atrofia é a recompensa da indolência. Então, quanto mais você segue, então, o ensino e aquilo que o Senhor pediu para você fazer, mais recursos espirituais Ele vai trazer para a sua vida, né? Em todas as áreas, sejam físicas, emocionais, espirituais, até mesmo financeiras. Então, é isso que ele está falando aqui. A menção aos banqueiros no versículo 27 sugere
que se não podemos usar as nossas possessões para o Senhor, deveríamos entregar àqueles que podem fazer a obra, ou que estão fazendo a obra de Deus em todo o mundo. Temos missionários, temos agências missionárias, temos missionários em todos os lugares. Não há desculpa para deixar o dinheiro sem funcionar. Esse princípio também nos ensina que a igreja existe, em parte, para que a força de um membro possa ajudar na fraqueza do outro, e pela cooperação de todos, o poder do menor e mais fraco pode ser aumentado, né? A igreja é uma agência do reino de Deus na terra para espalhar e espelhar, então, a glória de Deus e os princípios de Deus na vida dos homens. No versículo 30, fala que o servo inútil foi lançado fora, excluído do reino. Ele compartilhou, então, o destino aqui angustiante dos ímpios, daqueles que não acreditam em Deus e daqueles que rejeitam tudo o que se chama Deus. Não foi a sua falha em investir o talento que o condenou. Antes foi a sua falta de boas obras. Mostrou que o que faltou a ele foi uma fé salvadora. Porque a palavra de Deus diz que pela fé, pela graça de Deus, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Se você não tem fé para a obra, peça que Deus dá. A fé, ela é um laço espiritual que nos une a Cristo, é um conhecimento salvífico, é um conhecimento em Cristo Jesus, sobre Cristo Jesus e quem Ele é trazer Ele para a nossa vida para se tornar o nosso Senhor. Jesus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Lá em João 3,36. Fé é o meio pelo qual nós somos salvos. A fé é uma dádiva de Deus, uma obra da graça de Deus, um meio pelo qual a salvação nos é concedida. Então, nós temos aqui mais uma parábola do reino de Deus. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua passagem de ano e que a sua família seja agraciada, abençoada, e que Deus use de graça e de misericórdia e de consolo para aquelas famílias que estão sofrendo nesse tempo de pandemia. Que Deus abençoe você e a sua família e feliz 2021 para você, para todos nós, em nome de Jesus. Amém.